estava prometido, vamos cumprir. Nesta manhã de terça-feira vai para o ar hoje o Liberdade da Expressão com o André Ferreira e o Francisco Gomes. Rapazes, bom dia, boas festas, bom trabalho. Bom dia, Maria João, bom dia a ti, Francisco, também, bom dia também aos ouvintes da Terra Nova, mas boas festas também para todos os que nos estão a ouvir. E vamos começar então o nosso habitual programa com os pontos prévios e um ponto prévio que me envergonha a mim e provavelmente ao Francisco também nos termos esquecido de trazer na semana passada, em que se celebraram os 100 anos do nascimento de Mário Soares, um homem que foi primeiro-ministro por 3 mandatos, presidente da República também em 2, é por muitos considerado o pai da democracia portuguesa e também foi o grande obreiro da adesão do país à então Comunidade Económica Europeia, a atual CEE, que agora é a União Europeia, e ficou então marcado o dia 7 de dezembro como um dia de celebração também de uma pessoa democrática e talvez uma das mais importantes do século XX e da construção da democracia portuguesa como a conhecemos hoje. Portanto, fica aqui a nossa falha, mas a retificação exatamente, a falha na semana passada, mas a retificação neste programa, um programa então onde também tentamos celebrar exatamente a democracia e aqui os 100 anos de uma das pessoas mais importantes então da democracia portuguesa que temos no século passado e que depois nos acompanhou, e isto nos está a acompanhar até ao século atual. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia André Ferreira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova, também reforçar aqui as boas festas, os ex de boas festas, e Mário Soares, e é verdade, foi uma vergonha nos termos esquecido daquele momento da celebração dos 100 anos de Mário Soares, uma pessoa muito importante na democracia portuguesa, em relação àquilo que o André diz, e sempre que lhe chamavam, diziam que ele era o pai da democracia em Portugal, ele tinha uma atitude muito bem humorada. Eu respondi de forma bastante bem humorada. Pode-se gostar ou não se gostar de Mário Soares, tem-se desavenças políticas com ele. A verdade é que Mário Soares foi uma peça importante naquilo que é a construção da democracia em Portugal e por isso é uma pessoa que se deve sempre enaltecer. No ponto prévio, e passando ao próximo ponto prévio, falando de uma pessoa também muito importante na construção de algo em Portugal, desta vez não da democracia, mas sim do desporto, Telma Monteiro, a impressionante judoca portuguesa, terminou oficialmente a sua carreira. A Telma Monteiro, que ao longo dos seus 24 anos de carreira, conquistou 94 medalhas, desses 24, 17 foram ao serviço do Sport Lisboa Benfica. Então uma Monteiro que inclusive deixa de ser judoca, deixa de estar na competição diretamente, mas irá integrar a estrutura encarnada ao assumir a partir deste momento, né? As funções como coordenadora do clube, como é lógico na questão do projeto olímpico do Benfica. Em relação a Telma Monteiro, é só dizer obrigado. É impressionante a carreira de Telma Monteiro, fala por si, vai ficar para a história provavelmente sempre com aquilo. Falta-lhe o ouro olímpico, mas de resto é inacreditável a carreira gigante que ela tem e o quão grande ela foi. Provavelmente uma das maiores, o Itali, quando se for fazer um registro das maiores atletas femininas sempre portuguesa, o nome de Telma Monteiro irá lá estar sem sombra de dúvida. E ficar aqui mais uma vez obrigado a Telma Monteiro por tudo aquilo que ela deu. Deixa de estar diretamente em competição, mas com certeza que agora nas suas novas funções vai continuar a ajudar e muito o desporto em Portugal. Sim, faço minhas as palavras do Francisco, é um obrigado enorme que se deve dar e que nós também trouxemos aqui muitas vezes Telma Monteiro através das medalhas que ia adquirindo. Infelizmente não participou nestes últimos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que serão mesmo os últimos Jogos Olímpicos em que ela participaria porque se lesionou, infelizmente, mas provavelmente poderia aí ter vencido o ouro e seria então um final de carreira épico, mas não deixa de ter sua importância e também o seu profissionalismo enquanto judoca, e agora vai ser profissional também dentro do judo ainda, mas lá está dentro do clube e a ajudar outros atletas a chegarem a outros patamares. Portanto, aqui um muito obrigado então mais uma vez a Telma Monteiro. Como próximo ponto prévio, apenas um ponto prévio para desanuviar um bocadinho estes temas pesados às vezes que nós trazemos aqui e que os próximos também vão ser um bocadinho pesados, mas vamos falar de Astrobot, o jogo que foi lançado em setembro, um videojogo que foi lançado em setembro, venceu o prémio de
jogo do ano, os conhecidos Oscars dos videojogos, portanto nós apenas trazemos aqui porque eu e o Francisco somos ambos muito fixados em jogos, não somos viciados, atenção, mas gostamos de videojogos e foi um dos jogos que eu e ele jogámos, exatamente por isso é que também trazemos aqui e darmos então os parabéns a este videojogo que acabou por, no meio de tanta confusão e de tantos videojogos também que acabam por ser um bocadinho trapalhões, entre aspas, em trazerem muita coisa para dentro do jogo em si, é um videojogo que acaba por desanuviar e aliviar, e é isso que deve ser exatamente um videojogo, por muito que haja muita gente contra a vitória deste jogo, mas acaba por vencer, e então parabéns à Astrobot e à PlayStation também, como eu referi na semana passada, pelos 30 anos, e aqui fica então esta nota desta vitória, e que continuem a sair mais jogos como este, porque é isso que faz falta então no mundo dos videojogos atualmente. Sim, parabéns à Astrobot, foi o fado a dar fresco, apesar de ser um jogo bastante tradicional daqueles jogos de plataforma. No mundo dos videojogos é um jogo divertido e mereceu o prémio. Se poderia ter ganho outro ou não, isso agora é uma discussão para outras alturas, tem a ver com preferências, mas é sempre bom ver estes jogos um bocadinho diferentes daquilo que são os jogos mais produzidos hoje em dia a conquistar um prémio. E agora aqui uma nota, enfim, um ponto prévio que é também uma nota de aviso àqueles, basicamente aos pais que nos seguem, alguns jovens que nos possam ter ouvido, que é para ter bastante atenção à internet e a todos os perigos da internet. Dados que recentes e lançados recentemente mostram um aumento bastante grande em Portugal de crimes sexuais ligados à internet, acima de tudo a menores de idade. Por isso é preciso ter muito cuidado quando se mexe na internet em relação a todos os perigos e estabelecer limites bastante claros e precisos, porque a verdade é que uma coisa que cai na internet infelizmente fica lá para sempre. Por isso é preciso ter muito cuidado. Apelamos mais uma vez aqui a todos os cuidados, são poucos em relação à internet. Não deve-se deixar de utilizar a 100%? Não, deve-se utilizar com cuidado e tendo atenção a todos os seus perigos e a todas as suas complicações, que infelizmente também são muitas. Sim, e não dizemos que para os pais serem, por exemplo, uns tiranos da internet, mas que pelo menos tenham um bocadinho de cuidado a explicar exatamente este tipo de perigos a tempo certo, para também, obviamente, dar conta do uso que as crianças hoje em dia usam o telemóvel. E passando também aqui mais uma vez uma publicidade à Vodafone, que este ano tem uma campanha publicitária bastante positiva, que refere exatamente a esse tempo excessivo que os jovens utilizam o telemóvel e a internet. Portanto, fica aqui então este aviso para que se tenha cuidado, porque os jovens infelizmente não percebem destes perigos, mas os pais para terem atenção e ajudarem da forma que for necessária. Como último outro, para antes passarmos para os temas, a Polícia Judiciária deteve então na passada terça-feira o cidadão georgiano Sergili Fargiani, um dos 5 evadidos da cadeia dos judeus. A detenção ocorreu no norte de Itália, é o terceiro detido desde a fuga que aconteceu a 7 de setembro, ainda faltam 2 fugitivos que até o momento ainda não se sabe o paradeiro, mas temos a Polícia Judiciária em alerta e em trabalho também em conjunto com as polícias internacionais para apanhar os suspeitos. Apenas um ainda dos detidos é que estava realmente em Portugal, os outros 2 estavam fora, portanto ainda bem que a Polícia Judiciária está a cooperar com a Polícia Internacional para apanhar estes detidos. Acaba por ser um passo bastante positivo e um bom trabalho também da Polícia Judiciária, e também relativamente a polícias, mas no Brasil, a Polícia Federal Brasileira deteve o general Walter Braga Neto este sábado, um ex-membro do gabinete do presidente Jair Bolsonaro e seu vice-presidente também na candidatura em 2022, devido às investigações sobre um alegado plano de golpe. Braga Neto foi formalmente acusado em novembro, juntamente com Bolsonaro e mais 35 pessoas, de planear um golpe para manter o ex-presidente Bolsonaro no cargo após o fracasso da sua candidatura em 2022. E a detenção efetuada hoje resultou de alegações de obstrução à recolha de provas, em que depois justificou a Polícia Federal, efetuada hoje, foi efetuada no sábado, justificou então a Polícia Federal num comunicado. Portanto, fica aqui então uma nota positiva também para o trabalho destas polícias, não só da nossa, mas também da brasileira, porque o que nós realmente queremos, principalmente no Brasil recentemente, é que haja uma democracia positiva, e coisa que está a ser um bocadinho complicada, mas eu acredito que com o trabalho dos brasileiros ela seja conseguida. Portanto, fica aqui então esta nota positiva de que muito trabalho e um longo trabalho há de ser feito pela Polícia Federal relativamente então a esta tentativa de golpe de Estado que houve para manter Jair Bolsonaro na presidência.
Antes de mais, parabéns à PJ, a provar que afinal a questão internacional e a articulação internacional com outras polícias está a correr bem, e isso é positivo não só neste caso como em qualquer outro que possam vir a acontecer. É bom saber que há algum tipo de articulação com bastante capacidade está a ser feita entre as diversas polícias internacionais. Em relação ao caso do Brasil, ainda bem que a justiça brasileira está a funcionar, está a conseguir funcionar neste caso. Para os seus ouvintes devem-se ter perguntado, mas que tentativa de golpe é que eu estou a falar? Não sei se recordam, mas quando foi a eleição do Lula da Silva, houve uma invasão à Praça dos Três Poderes, ou aos três edifícios da Praça dos Três Poderes, que representam o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judicial no Brasil. Em Brasília encontram-se a base do principal tribunal do Congresso, desculpe, do Congresso, chamado Palácio do Planalto, que é o local do Presidente da República. Encontram-se os três no mesmo sítio, e foi essa invasão com bastante destruição de propriedade que chegou-nos que acabou por nos chegar um bocadinho à imagem daquilo que aconteceu com o Capitólio nos Estados Unidos. É desse caso que se trata, é um caso muito, muito sério, e ainda hoje bastantes coisas têm surgido, e esperemos que o caso seja investigado e que os culpados por isso sejam punidos, porque são pessoas que fazem mal à democracia. E agora vamos passar para o tema desta semana, ou para um dos temas desta semana, e vamos falar da FIFA, que conseguiu falhar diversas vezes em relação aos mundiais, à sua organização dos mundiais. Primeiro, um erro absolutamente inacreditável, a FIFA chama-lhe erro, que aconteceu em relação quando foi o sorteio do Mundial 2016, uma vez que a FIFA, quando mostrou lá o mapazinho, não colocou a Crimeia como parte da Ucrânia, o que gerou alguma revolta entre eles, do guarda-redes do Benfica Trubin, da própria Ucrânia, que se reagiu bastante indignado. Entretanto, a FIFA veio pedir desculpa e assumir que foi um erro, mas pessimamente a FIFA, e juntando a tudo o outro que aconteceu, torna-se cada vez mais inacreditável como é que a FIFA possa fazer isto, principalmente com o seu presidente Infantino, que é inacreditável o que está a acontecer. Outra coisa que também aconteceu foi a atribuição oficial do Mundial 2030 à candidatura que Portugal tem, conjuntamente com Marrocos e Espanha, e também a confirmação que o Mundial de 2034 exatamente, será jogado na Arábia Saudita. É inacreditável que isto possa acontecer. A forma como a FIFA trabalhou e esse foi articulando para conseguir fazer o Mundial, acima de tudo 2034, na Arábia Saudita, começa exatamente com a forma como foi feito este Mundial 2030 em Portugal, porque todos nós sabemos como é que começou. Primeiro era uma candidatura Portugal-Espanha, depois era uma candidatura Portugal-Espanha-Ucrânia, do nada apareceu Marrocos ali do meio. Portugal aceitou. Portugal neste momento só terá 3 estádios para a realização deste Mundial e nem sequer se candidata a organizar a final. Se formos ver assim, provavelmente teremos 3 jogos da fase de grupos, uma brincadeira, um exagero, mas teremos um jogo da fase de grupos e depois não teremos mais nada. Se calhar nem poderíamos fazer, nem necessitávamos fazer. E depois também houve a seguir aquele escândalo em Jenny Hermoso e o anterior presidente da Federação Espanhola, e os diversos escândalos foram surgindo na Federação Espanhola depois disso, que a Federação Portuguesa disse que é uma questão interna da Federação Espanhola de Futebol, e seria, se a Federação Portuguesa de Futebol não estivesse a organizar o Mundial em conjunto com a Federação Espanhola de Futebol. Recordamos que este Mundial 2030 será um Mundial especial, um Mundial de aniversário, em que terá o seu jogo de inauguração, se eu não estou a erro, será no Uruguai, e que é mais uma das artimanhas que a FIFA organizou para ter a certeza que o Mundial seguinte seria na Arábia Saudita. Isto porquê? Porque legalmente, se houver o que o regulamento exige, é que para o Mundial acontecer, o continente onde esse Mundial se considera, ou melhor, a confederação onde esse Mundial acontece, o país candidato não pode ter tido nas 2 edições anteriores nenhuma realização de nenhuma competição deste tipo. Em relação ao Mundial 2034, começa a parecer um bocadinho igual àquilo que aconteceu no Qatar. Primeiro um prazo
absurdamente curto para a realização de candidaturas, que apenas permitiu que a Arábia Saudita a fizesse, porque a Arábia Saudita, desde a altura, já há muito tempo que vem trabalhando nesta candidatura, por isso outros países não conseguiram sequer se planear para fazê-la, e depois estas questões sempre deste jogo é inacreditável. E depois a posições que Infantino costuma ter e que vem tendo aquela postura, enfim... Eu, mais do que Grunho, eu diria um bocadinho sonsa de Infantino. Ainda recordo que quando foi a questão do Mundial do Qatar, e se falou das questões da violação dos direitos humanos e dos ataques que as pessoas sofriam, ele disse também, teve aquela declaração absolutamente inacreditável numa conferência de imprensa a dizer que sentia isto e aquilo, que ninguém percebeu bem o que é que estava a acontecer. E infelizmente a FIFA vai por este caminho. Tem sido muitos anos de erros muito grandes, de complicações muito estranhas, e cada vez mais o futebol vai perdendo a sua credibilidade, apesar de continuar a bater recordes de audiência, mas cada vez as pessoas veem mais o futebol como um mundo bastante obscuro, muito pouco transparente, e as pessoas do futebol, infelizmente, não têm ajudado. Esperemos que no futuro próximo mais alguém consiga mudar este contexto do futebol mundial. Sim, fica aqui então muito vergonha, que nós às vezes até falamos bem da FIFA, mas depois na semana a seguir eles fazem erros, mas fica aqui então esta nota triste que como o Francisco dizia bem, o futebol depois é que fica a perder no final, e nós como telespectadores acabamos por ir de arrasto, mas está tudo dito então por esta semana. Para a semana cá estaremos para fazer mais amizades, mais amigos, se calhar um bocadinho fora do desporto, por isso a todos, até para a semana. André Ferreira, Francisco Gomes, rapazes, boas festas, muito obrigada, beijinho grande, até para a semana. Até para a semana.